Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, mestre em ciências da saúde, especialista em ortomolecular, especialista em fitoterapia clínica, nutrigenômica e nutrigenética, e sou coordenador, né, e diretor do Instituto High Nutrition. E nós vamos conversar hoje sobre gerenciamento do sono, gerenciamento do estresse e dos distúrbios do sono. Perfeito? Bom, para começar o nosso bate-papo, pessoal, segundo a Associação Brasileira do Sono, existem no Brasil 73 milhões de brasileiros hoje que sofrem de insônia, tá? E por que que isso é grave, tá, pessoal? Por que que isso é alarmante? Porque a insônia, ela não é uma mera inconveniência, né? É um distúrbio associado ao aumento do risco de morte, tá? Doença cardiovascular, depressão, obesidade, hipertensão, fadiga e ansiedade. Então, a insônia, pessoal, ela está diretamente envolvida ao avanço das doenças crônicas não transmissíveis. Perfeito? Está associado a acidente automobilístico, acidente doméstico e também acidente do trabalho, tá? E olha só que interessante, tá, gente? Segundo a OMS, o distúrbio do sono, ele afeta 40% dos brasileiros. 40% dos brasileiros sofrem de distúrbio do sono e no mundo o distúrbio do sono atinge 45% da população mundial. Então, nossa população, pessoal, tem uma incidência alta, tá? E o mais interessante, pessoal, que é a porta de entrada ali, muitas vezes, para depressão, para ansiedade, para a própria obesidade, né? A insônia, pessoal, nada mais é também do que uma doença que está envolvida com as disrupções ou os desequilíbrios de ciclo circadiano. Hoje, pessoal, o ciclo circadiano não é apenas presença de luz e ausência de luz, que nós aprendemos lá na faculdade. Ciclo circadiano hoje, pessoal, está envolvido com genes, está envolvido, pessoal, diretamente com três genes específicos. Clock, que vem de relógio, bimol, que é uma proteína músculo-esquelética que codifica claro e escuro, e PER, que aí nós temos três, PER 1, 2 e 3, que é um gene que está relacionado a período, manhã, tarde e noite. Esses três genes, clock, bimol e PER, eles juntos codificam aquilo que nós chamamos de relógio biológico, que determina o nosso ciclo circadiano, e eles conseguem controlar, pessoal, todas as funções das nossas células. Perfeito? Bom, a ciência deu o prêmio Nobel em 2017 para os pesquisadores que identificaram esses genes do relógio biológico. Então, eles ganharam o prêmio Nobel da Medicina em 2017. A partir daí, pessoal, os estudos se intensificaram sobre ciclo circadiano. E hoje a gente sabe, pessoal, que as disrupções, os desequilíbrios de ciclo circadiano estão envolvidos com Alzheimer, está envolvido com doença de Huntington, câncer de mama, câncer de colo, está envolvido com diabetes, esteatose hepática, está envolvido com obesidade, mania, colite, bipolaridade, depressão, déficit de atenção e hiperatividade, autismo, ansiedade, obesidade infantil, fadiga, irritabilidade, disbiose, inflamação sistêmica, irregularidades menstruais, insônia, arritmia, doenças reumáticas, osteoartrite. Olha como evoluiu, pessoal, o conhecimento sobre ciclo circadiano. Olha onde nós chegamos, né? Frente ao que as doenças envolvidas com disrupções de ciclo circadiano. E quando a gente olha, então, pessoal, para a obesidade, né? Desculpa, quando a gente olha para a insônia, pessoal, e dentre as principais causas da insônia, além dos disrupções de ciclo circadiano, nós temos o envelhecimento,
a idade avançada, né? Nós temos uma relação com insônia em pacientes idosos, até pela questão do relógio biológico. O uso de alguns medicamentos antipertensivos estão envolvidos diretamente com a insônia e principalmente os beta-bloqueadores, o uso de beta-bloqueadores, a apneia do sono e o indivíduo que é perfeccionista. Os indivíduos que são perfeccionistas apresentam uma relação maior também, pessoal, frente aos distúrbios de sono, tá? Então, essa é a questão da personalidade, de desordens de personalidade, tá? E nós temos também, pessoal, frente ali, o estresse mental, conflitos, solidão, insegurança, luto, né? Então, nós temos vários fatores estressantes, né, do estresse mental que também estão envolvidos com a insônia. E os fatores de estilo de vida, pessoal, tabagismo, consumo de álcool, excesso de café, né? E principalmente quando o indivíduo não tem o horário de sono, né, adequado, ou ele não tem uma rotina para o sono. Isso também está envolvido com aumentar ali a incidência, as causas da insônia, tá? A insônia, pessoal, como vocês viram, está diretamente envolvido com o estresse, tá? E hoje, pessoal, o estresse, o transtorno, né, do estresse leva também a uma porta de entrada para a depressão. E muitos pacientes nossos desenvolvem o que nós chamamos de estresse crônico, né? Então, vamos pensar o que acontece com o estresse. O eixo de estresse, que é um eixo biológico chamado de HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, é um eixo de adaptação à sobrevivência, tá? Então, nós temos o estímulo de estresse, que estimula o hipotálamo, né, que libera aí o hormônio, que vai atuar sobre a pituitária, que libera o hormônio que vai atuar sobre ACTH, adrenocorticotrófico. A ACTH atua sobre a adrenal, que libera o cortisol. Então, o hipotálamo libera o hormônio corticotrófico, que atua na pituitária, que libera a CTH, que atua no hipotálamo, na adrenal, liberando o cortisol. Essa resposta tem que ser uma resposta de adaptação à sobrevivência. O que acontece, pessoal? Essa resposta foi importante para nós, para nos trazer até aqui, frente às adaptações ao meio. Então, o eixo de estresse, pessoal, está envolvido com a adaptação à sobrevivência. Porém, nós modificamos o mundo com tanta intensidade, que o estímulo de estresse dos nossos antepassados mudou muito. O estresse dos nossos antepassados era conseguir alimento, era se manter vivo, era fugir de um animal, era conseguir um lar, casa. Hoje, pessoal, os fatores estressantes da vida moderna é você pertencer a um grupo, cultura do cancelamento, bullying, né? Mudou. O cenário do estímulo estressante mudou. E ele não é algo que é palpável. Lá há milhões de anos atrás, aquilo que causava estresse em nós era algo físico, era um animal, era um meio em que nós vivíamos. Hoje, pessoal, aquilo que causa estresse em nós, muitas vezes é abstrato. Eu não consigo simplesmente mudar ele de lugar, tá? Só que a minha resposta de estresse se mantém a mesma. O meu eixo estressante, o meu eixo de resposta de estresse é o mesmo de milhões de anos atrás. Então, o meu eixo biológico do estresse não evoluiu, só que o fator estressante evoluiu. Por isso que hoje, pessoal, mais facilmente as pessoas desenvolvem o estresse crônico que levam à ansiedade, que leva à depressão e o avanço das doenças neuropsiquiátricas.
É exatamente isso que a gente está assistindo nas pessoas. Isso se chama, pessoal, de resposta alostática. Então, hoje, pessoal, o estímulo de estresse desencadeia o que nós chamamos de resposta alostática, que é uma resposta desadaptativa, que ao invés de sobrevivência, leva ao contrário, a doenças, o adoecimento da população e até mesmo maior relação com mortalidade. Dentro dos fatores estressantes, como eu disse para vocês, pessoal, olha só, principalmente quando a gente fala de questões sociais, estresse social. O isolamento, pessoal, é um estímulo a estresse, né? O isolamento social, alterações, né, interferências na integração social, o estado civil do indivíduo, né? Hoje, pessoal, a questão da solidão, né, relacionamentos, qualidade conjugal, tudo isso são fatores de estresse, né? E olha só, né, às vezes a gente fala de solidão e a gente fala assim, como assim solidão, né, Luiz? Existem no Brasil mais de 220 milhões de pessoas. Gente, existem mais de 220 milhões de pessoas no Brasil e as pessoas tiram a própria vida, se suicidam porque se sentem sozinhas. Então, é muito comum hoje, pessoal, a gente falar de solidão na vida moderna. Nós devíamos viver em sociedade e as pessoas estarem interligadas e interagirem socialmente. Mas a vida moderna, a correria do dia a dia, não promove isso, tá? E isso leva ao estresse. E aí você pode pensar assim: o indivíduo que é sedentário, o indivíduo já não tem uma boa alimentação, a presença da poluição, do tabagismo, tudo isso, pessoal, associado a esse estímulo estressante, a esse estresse, faz com que eu tenha marcadores inflamatórios maiores, altere minha pressão arterial, promova modificações epigenéticas, promova alterações neuroendócrinas, e isso facilita a ocorrência de morbidades da vida moderna, como doença coronariana, como resistência à insulina, maior risco para infarto e também de mortalidade por todas as causas, né? A própria privação do sono altera, pessoal, marcadores que estão envolvidos principalmente com estresse oxidativo, aumenta marcadores inflamatórios, como interleucina 6, PCR e TNF-alfa. Isso quer dizer, o meu paciente que tem insônia, ele é mais inflamado, podemos falar assim. Impacta na neurogênese, impacta na memória e na plasticidade sináptica, que está envolvido com a capacidade de aprendizado do indivíduo. Então, isso resulta em impactos negativos cognitivos do indivíduo e ansiedade, né? A insônia, pessoal, ela primária, ela pode levar a um quadro de desautonomia, tá? Nós temos, então, o que acontece, pessoal, com a insônia? O indivíduo que não consegue dormir, e aí é o seguinte, tá, pessoal? Eu vou definir o que está dentro de insônia. Insônia é o indivíduo que demora muito tempo para dormir, isso se chama tempo de latência. Então, por exemplo, o indivíduo vai para a cama às 10 horas da noite, só que ele vai conseguir dormir 1 hora da manhã. Ele ficou deitado e não conseguiu pegar no sono. O tempo de latência dele está muito longo, e isso está dentro do quadro de insônia. O indivíduo que colocou o despertador para ele acordar, por exemplo, às 8, só que o sono dele acabou às 4. Aí ele fica acordado na cama das 4 às 8. Isso é insônia. E insônia, pessoal, é aquele indivíduo que dorme, mas também acorda várias vezes ao longo da noite. Isso também é insônia. Então, insônia não é somente não dormir, tá, gente? É demorar para pegar no sono, é acordar antes da hora, é acordar várias vezes ao longo da noite. E a insônia, pessoal, ela aumenta o tônus simpático,
ela estimula o sistema nervoso autônomo simpático, que libera muita norepinefrina, epinefrina, né, adrenalina, e isso resulta, pessoal, em aumento de pressão arterial, isso resulta no aumento de frequência cardíaca, vitaminas noturnas causadas pelo quadro da insônia, e isso está envolvido, pessoal, com um aumento de risco de mortalidade a longo prazo, inclusive hipertrofia ventricular. Perfeito? Muito bem. Então, ó, a insônia, ela está diretamente envolvida com o risco de mortalidade, principalmente, pessoal, por infarto do miocárdio, né? Olha só que interessante, né? Quando a gente fala de duração mais curta do sono, 6 horas, ela está envolvida, né, ó, de 6 a 9 horas, né? Ela está envolvida com menor risco, né, de infarto do miocárdio, tá? O sono não restaurador leva a uma disfunção, né? Leva a uma disfunção que está diretamente envolvido com o aumento do risco da insuficiência, do infarto do miocárdio. Então, o indivíduo dormir, mas não ter um sono restaurador, ele não passar por todas as fases do sono, também aumenta o risco do infarto do miocárdio, tá? E olha só que interessante, 5 horas ou menos de sono apresentam uma maior associação com infarto do miocárdio em comparação com o indivíduo que consegue dormir de 7 a 8 horas, tá? E por último, tá? Os distúrbios de início e manutenção do sono foram associados também ao aumento do risco do miocárdio. Então, é isso que eu falei para vocês. Latência é o tempo que o indivíduo demora a pegar no sono. Manter dormindo é o indivíduo que acorda várias vezes à noite. Tudo isso hoje, pessoal, está englobado no que nós estamos chamando de insônia, tá? E isso tudo está envolvido com o aumento do risco para infarto do miocárdio. Olha só que interessante esse estudo, tá? Esse estudo foi feito com 238 pacientes adultos e que tiveram a avaliação da qualidade do sono. Normalmente a gente faz isso, pessoal, por scores de Pittsburgh do sono. São os scores mais aceitos no mundo para avaliação da qualidade do sono. O que eles fizeram? Eles pegaram os indivíduos que dormem bem, indivíduos que dormem mal, e dosaram, pessoal, e identificaram na corrente sanguínea cópias do DNA mitocondrial. Então, eles primeiro avaliaram qualidade, duração, tempo de latência, eficiência do sono, que é você passar por todas as fases do sono, uso de medicamentos durante o sono para dormir, né, os distúrbios do sono como um todo. E aí, pessoal, aqueles que tinham uma qualidade ruim do sono ficaram com o score de Pittsburgh abaixo de 5. E os indivíduos que tinham um sono restaurador, uma qualidade de sono alto, eles tinham um score de Pittsburgh acima de 5, tá? E eles puderam observar, então, pessoal, que a insônia está diretamente envolvida a disfunção mitocondrial. Os indivíduos que tinham insônia, então, tinham mais problemas e alterações em DNA mitocondrial. Isso justifica por que o indivíduo com insônia tem o maior risco de infarto do miocárdio. Por quê? Porque o coração é um tecido que é altamente dependente de mitocôndria, certo? Então, ó, além disso, olha que interessante, pessoal, a depressão também está envolvida com disfunções mitocondriais. Olha que legal, né? Foi identificado, pessoal, que o indivíduo que tem depressão, ele apresenta problemas de mitofagia, alterações da dinâmica mitocondrial, baixa biogênese, né? Também baixa liberação de fator neurotrófico do cérebro e mais neuroinflamação. Isso quer dizer que o indivíduo com depressão, a mitocôndria não trabalha bem, além disso, ela não consegue se replicar,
E ela promove maior resposta de estresse oxidativo do que de ATP. Então, ela produz pouca energia e mais estresse oxidativo que causa dano. O resultado disso é o quê? Neuroinflamação e mais injúrias em células da glia, né? Os astrócitos, oligodendrócitos e as próprias micróbios. Por isso que hoje, pessoal, se discute que no tratamento da depressão, como algo adjuvante, deve-se pensar também em usar suplementos, substâncias que são cofatores mitocondriais, tá? Assim como pensar em estratégias de dieta que sejam favoráveis ao metabolismo oxidativo, ao metabolismo mitocondrial. A restrição do sono, pessoal, ou a fragmentação do sono, está envolvido diretamente, pessoal, com o maior estímulo simpato-vagal, está envolvido diretamente com mais inflamação, alterações do nível de cortisol e de GH, está envolvido com distúrbios, alterações do metabolismo de tecido adiposo e está envolvido com maior resistência à insulina, né? E sim a diabetes do tipo 2, né? Então, ganho de gordura corporal, toda essa relação que vem com a resistência à insulina. Mas hoje a gente sabe que se a gente fizer, então, uma correlação entre disfunções mitocondriais, né, estresse oxidativo e essa relação da insônia, nós podemos observar, pessoal, que o aumento de espécies reativas de oxigênio, baixa atividade antioxidante, alterações de dinâmica e disfunção mitocondrial, reduz a produção de ATP, altera a sinalização, né? E um ótimo cofator mitocondrial, né, para ajudar a reverter esse quadro é a coenzima Q10, né? A coenzima Q10 ela é antioxidante, ela está presente na cadeia transportadora de elétrons. Sem coenzima Q10, a mitocôndria não vai funcionar. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, então aqui vocês têm uma coenzima Q10 que é fitossomada, tá? Ela tem aí, né, um aumento ali de 40%, né, da biodisponibilidade quando comparada a uma coenzima Q10 comum. Então, você pode usar o Bixome 100 miligramas, uma, duas vezes ao dia. Lembrando que o biquinona, o biquinol, eles apresentam problemas de biodisponibilidade, né? Então, é preferível hoje a gente usar uma coenzima Q10 que me garanta a efetividade, e isso é dependente da biodisponibilidade. As deficiências de coenzima Q10 são observadas nas doenças mitocondriais, na insuficiência cardíaca, na isquemia, na hipertensão, na diabetes, que é resistência à insulina, disfunções endoteliais, fibromialgia, câncer, doença de Parkinson, Huntington, Alzheimer, né, infertilidade masculina, enxaqueca, pré-eclâmpsia, síndrome de Down, envelhecimento, intolerância à prática de atividade física. São alguns marcos, né, alguns sinais clínicos dessa deficiência de coenzima Q10, né? E aí, quando você atua sobre a função mitocondrial, você tem que lembrar que o relógio biológico, os genes que codificam o ciclo circadiano, também controlam função mitocondrial. E, por exemplo, uma quercetina, ela ajuda a sincronizar novamente, a ressincronizar relógio biológico. Então, quando você usa uma formulação para função mitocondrial, quercetina, Bixome B1, B2, B3, ácido pantotênico, piridoxal 5-fosfato e ácido alfa-lipoico, você melhora a dinâmica mitocondrial, melhora a função mitocondrial, mas você ajuda também a tratar, auxilia o tratamento das disfunções mitocondriais. Perfeito? Além dessa relação, pessoal, olha só que interessante, né? Quando a gente fala, então, dessas desregulações, a insônia, privação do sono, alterações de ritmo circadiano, né? Esses distúrbios estão diretamente envolvidos com as desregulações emocionais, ansiedade, estresse, depressão, né? Porque nós temos alterações do sistema límbico,
né? Com a insônia, com a privação do sono. E tudo isso, pessoal, ainda sofre influência e pode piorar quadros de ansiedade, né, das desordens mentais, abuso de substâncias ilícitas, né, suicídio, tá? Tudo isso pode estar envolvido diretamente com essa questão da insônia, né? E a privação do sono está envolvido com comorbidades, como Alzheimer, doenças mentais, Parkinson, esclerose múltipla, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, todas doenças neurodegenerativas, né? Dor, infarto, epilepsia, injúrias e traumas cerebrais, né? Então, hoje a gente sabe, então, que a insônia, ela está diretamente envolvida com avanços das doenças neurodegenerativas e também das doenças neuropsiquiátricas. Para ajudar a gerenciar esse paciente, nós podemos pensar em controle de ansiedade. O controle de ansiedade, a gente pode pensar em usar um fitoterápico que vem da escutelaria baicaliensis, que é padronizado em 5% de escutelarina, tá? O Ancilés, pessoal, ele atua na redução da ansiedade, na melhora da qualidade do sono, do humor, ajuda, auxilia também na questão da compulsão alimentar e reduzir o nível de estresse. Pode ser usado 250 miligramas 2 vezes ao dia, atua em receptores serotoninérgicos 5-HT7, atua em receptores de GABA como agonista, tá? Então é um agonista de GABA. Também tem ação anti-inflamatória e antioxidante. O estudo clínico do Ancilés, pessoal, olha só que interessante, é um estudo clínico feito em humanos, avaliando o efeito dele em até 120 minutos, tá? E avaliando principalmente os parâmetros de ansiedade, né? A relação de sensação de relaxamento e bem-estar, tá? E aí nós podemos observar, pessoal, que o Ancilés, ele começa, então, a exercer seus efeitos clínicos em até 60 minutos, né? Uma ação ansiolítica interessante, tá? Eu gosto muito de associar o Ancilés, pessoal, ao Crocus sativus, tá? O Crocus sativus, ele é padronizado em croxina e safranal e é um inibidor da monaminoxidase. Então, ele aumenta os níveis de serotonina também. Ganoderma lucidum, tá? É um cogumelo que tem ação adaptógena, tá? Então ajuda principalmente a atuar ali no eixo HPA, hipotálamo pituitário e adrenal, modulando ali a resposta frente ao nível de cortisol e melhora também a questão imunológica do indivíduo, tá? Além disso, nós podemos associar, por exemplo, o Ancilés, que atua em receptores serotoninérgicos, com a rhodiola rosa. A rhodiola rosa, pessoal, ela, além de adaptógena, ela aumenta MAO-B, né? Ela estimula a monoaminoxidase, A e B, ela aumenta os níveis de serotonina e aumenta os níveis de dopamina. E isso traz um benefício importante sobre ansiedade, sobre estresse, tá? Bom, além disso, frente ao impacto do sono, pessoal, o distúrbio do sono, eles estão diretamente envolvidos a riscos metabólicos e cardiovasculares. Por quê? A insônia, pessoal, além de marcadores inflamatórios, de estimular o sistema simpático, aumentar a pressão, está envolvido também a resistência à insulina, a reatividade vascular, está envolvido com estresse oxidativo, hipercolesterolemia, avanço da arteriosclerose. A insônia ainda aumenta grelina e diminui leptina. Então, isso leva ao aumento do apetite, aumento da compulsão alimentar e está diretamente envolvido com obesidade. Perfeito? A insônia, então, lembrem disso, aumenta grelina e diminui leptina. Então, é muito comum vocês observarem aqueles indivíduos que trabalham em regime de plantão, indivíduos que trabalham à noite, indivíduos aí que passam tempo sem dormir, que
que ganham peso. E por que isso acontece, pessoal? Porque a insônia está envolvida em aumentar a fome, aumenta a secreção de grelina, diminui leptina, diminui a sensibilidade da insulina e isso auxilia no ganho de gordura corporal, aumenta o apetite, aumenta a ingestão de alimentos e principalmente a ingestão de calorias, né? Ingestão calórica, tá? Pensando nisso, pensando no que está acontecendo nesse indivíduo, nós podemos olhar para o Bean-Block. O Bean-Block, pessoal, é um fitoterápico da Phaseolus vulgaris, é padronizado em faseolamina, é uma inibidora de alfa-amilase, e muitas pessoas lembram apenas desse mecanismo, tá? Mas não é por isso que ele está aqui, tá? O Phaseolus vulgaris, o Bean-Block, pessoal, ele não está aqui porque ele inibe a alfa-amilase, o seu paciente não vai absorver glicose, você vai diminuir a digestão, né, dos carboidratos. Não, pessoal, tem um mecanismo de ação que é muito mais importante, né? O Phaseolus vulgaris, pessoal, ele reduz a liberação de grelina. Tá? O Bean-Block, pessoal, tem um mecanismo fantástico, porque é difícil de você encontrar isso em outros ativos. Tá? O Bean-Block é um inibidor da liberação de grelina, ele diminui a grelina e o resultado disso é diminuir a fome. Então, ele auxilia o indivíduo a reduzir a ingesta calórica, a ingesta de alimentos. E aí, se você pensar em obesidade, né, ansiedade e questão da ansiedade frente o consumo de alimentos, associar o Ancilés com o Bean-Block é fantástico, né? É muito interessante para gerenciar a ansiedade no processo de emagrecimento. Pensando ainda em melhorar o efeito sacetogênico e a ansiedade desses pacientes, você pode associar o Ancilés com o Bean-Block, certo? E mais a rhodiola rosa. Por quê? Porque a rhodiola rosa aumenta, inibe MAO-A e MAO-B, isso aumenta os níveis de serotonina e aumenta os níveis de dopamina. Então, o resultado disso é melhor humor, controla a ansiedade e também a questão do consumo alimentar. Tá? Um outro problema que nós temos, pessoal, frente à insônia, é a resistência, claro, à insulina, a neurodegeneração, o impacto cognitivo que nós temos da insônia. Então, a insônia, pessoal, aumenta o estresse oxidativo, aumenta espécies reativas de oxigênio, promove hiperinsulinemia, hiperglicemia, leva ao aumento de deposição de proteínas anômalas cerebrais, né, impacta na formação de memória, na função cognitiva, na neuroplasticidade, tá? E isso, pessoal, aumenta o risco, né, da neurodegeneração. E nesse sentido, pessoal, hoje a gente observa, né, que a creatina ela auxilia ali no controle da fadiga mental, inclusive, mas ela também atua reduzindo marcadores inflamatórios. Então, a creatina, pessoal, ela tem três mecanismos importantes. Ela reduz a fadiga, ela tem um efeito importante no controle da neuroinflamação e ela diminui o recrutamento de leucócitos. O resultado disso é controle da inflamação, tanto central quanto da inflamação sistêmica. Perfeito? Muito bem. Hoje a gente sabe, pessoal, que a creatina, ela também é sintetizada no sistema nervoso central pelas células da glia, né? E isso traz um benefício importante para nós, porque o sistema nervoso central, ele gasta, pessoal, 25% de toda a energia que você gasta dormindo, sem fazer nada, em descanso. Já imaginaram, pessoal? O seu cérebro é responsável por gastar 25% da sua energia, né? Que é a demanda energética basal, que é a energia que você gasta
para não fazer nada, né? É o seu cérebro que faz isso, né? Para se manter vivo, né? E isso quer dizer que os nossos neurônios são totalmente dependentes de ATP, e isso está envolvido com a função cognitiva, memória, velocidade de raciocínio e foco também. Esse trabalho, pessoal, foi um trabalho muito importante, foi um divisor de águas, pessoal, na ciência em 2024, tá? Eu vou explicar esse trabalho para vocês. Esse trabalho foi feito por pesquisadores da Alemanha e eles conseguiram observar que quando um paciente tem insônia, a performance cognitiva do paciente cai. O indivíduo fica mais letárgico, o indivíduo ele tem problemas da velocidade de raciocínio, no foco e na atenção. O que eles fizeram? Os indivíduos que tinham insônia, eles suplementaram esses indivíduos com uma dose de creatina. E eles conseguiram observar que essa dose de creatina melhora a performance cognitiva do paciente, mesmo com insônia. E essa melhora de performance cognitiva, ela permanece por 9 horas após a ingesta da creatina. Então, esse trabalho foi um trabalho importante, foi um divisor de águas em 2024 para mostrar o papel da creatina no sistema nervoso central, inclusive para minimizar ou diminuir o impacto da insônia no sistema nervoso central. Mas a gente tem, pessoal, olha só, o uso da creatina auxiliando, né, no tratamento da depressão. Então, creatina como um tratamento adjuvante da depressão, 4 gramas durante 8 semanas, de 2 a 4 gramas durante 8 semanas, 3 gramas, 5 gramas, né? Nós temos ali trabalhos de 2, 4 e 10 gramas, né? 4 vezes 5 gramas, 4 vezes ao dia, durante 24 semanas. Então, tudo isso mostra, pessoal, essa questão do papel, então, da creatina, podendo ser usada concomitante até mesmo com alguns medicamentos antidepressivos, tá? Então, aqui a creatina no suplemento para cognição, uma revisão sistêmica, né, de trabalhos clínicos, com doses aí de 8, 5, 20, 0,03 gramas por quilo, 5 e 20 gramas, né, mostrando ali o papel, tá? Bom, esse estudo aqui, ó, avaliou o tratamento da depressão, tá? E todos os pacientes utilizaram, pessoal, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? Como, por exemplo, sertralina, fluoxetina, tá? E esses pacientes foram divididos em 4 grupos: placebo, grupo 2 gramas de creatina, 4 gramas e 10 gramas. Lembrando que todos os grupos usaram tratamento farmacológico, todos, tá? E o que eles observaram? Que a creatina auxiliou na melhora dos pacientes, né? Trouxe benefício adjuvante ao farmacológico. E a melhor resposta no tratamento da depressão foi com 2 gramas de creatina, tá? Olha que interessante, né? Bom, pensando nisso, nós temos uma grande novidade no mercado brasileiro, que é o Clonapur. O Clonapur, pessoal, é a creatina na forma de creatina fosfato, e ela é complexada em 3 moléculas, fazendo com que a creatina fique estabilizada, tá? Então, o Clonapur é a forma de creatina fosfato, que é a forma que transporta o fosfato de alta energia para aumentar a produção de ATP. Só que o Clonapur, ela, por ser complexada, ela é estabilizada. E isso melhora a absorção, melhora o perfil de biodisponibilidade, tá? Clonapur, ela foi desenvolvida principalmente
para trazer maior resposta sobre o sistema nervoso central, né? Então, melhorar principalmente as questões neuronais e cognitivas, tá? Existe um estudo do Clonapur comparando ele à creatina monoidratada. Então, esse estudo mostrou que o Clonapur ele consegue já iniciar sua resposta na primeira dose, enquanto que a melhor resposta, né, do Clonapur ela vem ali, né, no sétimo dia de suplementação, pelo menos, né? Então, a gente tem ali uma melhor resposta em até 7 dias, tá? Então, o Clonapur, ele é superior. O Clonapur, pessoal, ele é superior, né, nessa tempo de dose-resposta do que a creatina monoidratada. Tá? A Clonapur ele aumenta em 70% a atividade de produção de ATP. Qual que é a justificativa? Que é a creatina na forma de fosfocreatina, então fica mais fácil. E um detalhe importante, pessoal, que vocês têm que saber é que 1,8 gramas de Clonapur representa 3 gramas da monoidratada. Não é a mesma, entendeu? Não pode usar a mesma dose. Ok, pessoal? Não pode usar a mesma dose, tá bom? Qual que é o grande foco, pessoal, clínico do uso do Clonapur? Idosos, adultos, né? Indivíduos para melhora de performance cognitiva, vegetarianos e veganos, pessoas que têm autismo, Alzheimer, tá? Tem uma eficácia clínica superior a creatina monoidratada, aumenta 70% a produção de ATP nas nossas células, tem uma dosagem menor que facilita o uso, tá? Tem melhor biodisponibilidade, tá? Então, tem uma superioridade frente à utilização da monoidratada, tá? Lembrando que Clonapur é 1,8 para 1,8 equivale a 3 gramas da monoidratada. Além disso, pessoal, existe uma relação direta entre insônia, ansiedade, insônia, depressão, insônia e burnout. Tá? Então, o indivíduo que tem insônia, mais facilmente ele vai apresentar burnout. Pensando, né, no tratamento agora direto da insônia, pessoal, nós temos a lípia, tá? A lípia alba, a lípia sidoide, né? Então, a lípia, pessoal, é uma planta riquíssima em terpenos, como timol, cavacriol, linalol, limoneno e beta-cariofileno. Essas substâncias atuam no sistema nervoso central, trazendo efeitos como ansiolítico, sedativo, analgésico, anticonvulsivante e antioxidante. Mas a lípia, pessoal, ela é conhecida para nós popularmente como melissa, né? E nós temos hoje um extrato, né, com tecnologia que é o Relissa, que nada mais é do que uma melissa fitossomada, né? E esse extrato, pessoal, ganhou um prêmio, né? Na Europa em 2024 como um ativo inovador, né? A relissa, pessoal, fitossomada, né? Ela melhora os quadros de ansiedade, traz um efeito neuroprotetor e para neuroplasticidade, porque aumenta o fator BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, e traz benefícios em até 3 semanas de uso, os benefícios mais intensos. E um outro detalhe, pessoal, é que ele deve ser usado a partir de 6 meses, tá? Para crianças a partir de 6 meses. 6 anos, né? Desculpa, a partir de 6 anos. A melissa, pessoal, que é a relissa, né? A relissa, ela é fitossomada, lembrem, né? A melissa, ela é padronizada em ácido hidroxinano, tá? Tem ação antioxidante, melhora a ansiedade porque inibe o receptor GABA-T, promove inibição de MAO-A e elevação do BDNF, então melhora os níveis de GABA, atua na atividade serotoninérgica e
melhora o humor, a ansiedade, a depressão e o aprendizado. Além disso, melhora a cognição, elevando o BDNF, e melhora a neurotransmissão colinérgica. E isso melhora o aprendizado, porque é um efeito nootrópico, mas também está envolvido com melhora de memória, né? Realizar melhor relação com memória. Então, a Relissa, pessoal, é um ansiolítico nootrópico, né, importante para nós. Tá? Aqui são alguns estudos da Relissa, trazendo 70% na melhora de ansiedade e de humor em 3 semanas em adultos. Então, aqui é a Relissa trazendo também melhora nos scores da memória em pacientes com Alzheimer. Né? A Melissa também na dissonia em crianças, um efeito de distúrbio de sono também, e isso alivia a vida dos pais, né? Bom, a Relissa, pessoal, é um ansiolítico nootrópico em um produto único, aumenta a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro, que está envolvido com memória e aprendizado, a apresentação colinérgica, tá? E principalmente pode ser usado a partir de 6 anos em crianças com déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro de autismo. Para 6 a 11 anos, você pode usar 100 miligramas 1, 2 vezes ao dia. E a partir dos 12, você pode usar 200 miligramas 2 vezes ao dia. Lembrando que a Relissa tem um potente efeito para promover sono, né, pessoal? Fazer o indivíduo dormir, tá? E aí, ó, irritabilidade e sono, Ancilés, Relissa e teanina. Teanina diminui irritabilidade. A ansiedade, estresse e compulsão alimentar, Ancilés, Crocus sativos e Relissa, então uma boa associação. Por que que apareceu aqui, pessoal, a teanina para irritabilidade, né, e sono? Olha só, gente, aqui é um estudo da teanina em crianças com, né, déficit de atenção e hiperatividade, um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. E aí nós podemos observar que a teanina diminui o perambular noturno, diminui a atividade noturna das crianças, né? E esses episódios de andar pela casa, que tira o sono dos pais, né? Então, pessoal, a teanina, como que ela foi usada nesse estudo? Ela foi utilizada em comprimidos de 100 miligramas. Durante o dia, foi utilizado, principalmente, foi utilizado no total, 4, né? Foi usado 4 comprimidos, 2 pela manhã e 2 na volta para casa das crianças. Lembrando que esse estudo foi feito nos Estados Unidos em crianças que passavam o dia inteiro na escolinha, saíam às 5 da tarde. Então, os pais davam 200 miligramas de teanina de manhã para ir para a escolinha e 200 miligramas quando voltavam, tá? Sono para criança, Relissa, teanina e herbatonin. Quem que é o herbatonin? É uma fitomelatonina vegetal, tá? E aí, quando a gente fala, pessoal, de estresse, distúrbio do sono, melatonina, a gente tem que entender que o ciclo circadiano da melatonina é diferente, pessoal, do cortisol, e eles são contrários. Quando a melatonina está alta, a melatonina que está em pico, ó, o cortisol está baixo. Quando o cortisol está em pico, ou quando a melatonina está baixa, o cortisol aumenta, tá? E isso é o que vai interferindo diretamente em ritmo circadiano, tá? E aí, hoje, pessoal, nós temos no mercado o que nós chamamos de fitomelatonina, que é a melatonina produzida pelas plantas. Observem, pessoal, que é a mesma estrutura química. É a mesma estrutura química em ambas as melatoninas, né, gente? Em ambas, tá? Por que é chamada de fitomelatonina, então, Luiz? Só para determinar, pessoal, a origem, tá? É por isso que a gente chama de fitomelatonina, que é para determinar a origem. A primeira fitomelatonina que nós temos é o herbatonin,
tá? Ele é padronizado em oriza, ele é composto por oriza sativa, medicado e clorela vulgaris. É padronizado em 1% de fitomelatonina, tá? Tem um estudo clínico comparado ao bromazepam, né? Desculpa, temazepam, não bromazepam, a temazepam, mostrando que o Erbatonin fez as pessoas dormirem, tá? Mas o temazepam, como é um benzodiazepínico, também fez as pessoas dormir. Então, qual foi a vantagem do Erbatonin? Menos efeitos colaterais e menor sonolência durante o dia. Isso mostra que é mais seguro. Qual que é a posologia de uso do Erbatonin? 100 miligramas por dia antes de deitar, né? Então, nós podemos pensar da seguinte forma: para ansiedade noturna, Erbatonin, teanina, e para ansiedade noturna em crianças, Erbatonin, teanina, e você pode associar a Relissa, se você quiser, né? A Relissa tem um efeito bem interessante, tá? Para finalizar, então, a nossa visão, pessoal, sobre insônia, nós temos que lembrar que o sono, nós temos as substâncias que são indutoras ao sono e nós temos substâncias que são antagonistas ao sono, né? Os agonistas ou as indutoras do sono são as substâncias inibitórias, como GABA, né? Como principalmente ali a questão da serotonina, adenosina, né? Melatonina. A melatonina é muito mais envolvida com a qualidade do sono do que na indução do sono. Então, é importante a gente saber disso, tá? Porque um grande composto ansiolítico que atua sobre receptores de GABA, tá, pessoal? É o Relax PLX. O Relax PLX é uma solução natural, pessoal, para o tratamento da ansiedade, da insônia e do estresse, tá? Atua em diferentes vias, tá? E olha só que interessante, né? Aqui nós temos um estudo clínico mostrando que ele melhora em 25% a qualidade do sono, reduz o nível de cortisol e diminui também 18% sintomas de estresse. O relax, ele não tem o efeito de sedação que os benzodiazepínicos apresentam, não apresenta essa relação com dependência, com letargia, diminuição de reflexos e redução de libido, tá? Quanto que você pode usar do Relax PLX, né? O Relax você pode usar aí, pessoal, olha só que interessante, dose de 200 a 400 miligramas por dia. O Relax, ele tem um efeito importante para nós, pessoal, também para retirada de benzodiazepínico. Então, você retirar o medicamento que leva a sono, que causa o sono. Porque hoje a gente sabe, pessoal, que o uso a longo prazo de Rivotril está diretamente envolvido com o aumento do risco do quê? De doenças neurodegenerativas. Então, pessoal, o Relax PLX, ele também pode nos associar nesse desmame, né, dos medicamentos benzodiazepínicos para dormir. O Relax PLX, pessoal, ele é da verbena, limão verbena, tá? E ele é padronizado em verbacosídeos, né, que é a Lípia citriodora, e fenilpropanoides, né? Então ele é padronizado em verbacosídeos e fenilpropanoides, que vão dar esse efeito sobre GABA, esse efeito reduzindo o estresse. Aqui nós temos um estudo ansiolítico, pessoal, da Lípia citriodora, que é o Relax PLX, 400 miligramas por dia. Eles avaliaram o nível de cortisol, mas eles avaliaram também, pessoal, os scores de Pittsburgh do sono, que está envolvido com a qualidade do sono, tá? Então, início, 1 mês, 2 meses, né? E aí nós podemos observar uma relação importante do aumento, né, dos scores
né, de Pittsburgh, trazendo um efeito importante também no controle do cortisol, tá? Nós podemos associar para a melhora da qualidade do sono o relax com Herbatonin, ou para ansiedade noturna, pessoal, relax com teanina. É uma ótima formulação também para gerenciamento de estresse e ansiedade noturna, tá? A insônia, pessoal, ela está envolvido diretamente com distúrbios do ciclo circadiano, transtornos de humor, neurodegeneração. O que acontece com o estresse, o que acontece com a insônia, neuroinflamação, pessoal? Diminui o fator neurotrófico derivado do cérebro. E, além disso, diminui uma proteína de choque, que é uma chalperona, que é a HSP70, que é neuroprotetora. Isso quer dizer que os indivíduos que têm insônia têm maior vulnerabilidade neurológica, e isso está envolvido com neurodegeneração e progressão das desordens neurodegenerativas. Inclusive, pessoal, a privação do sono, a insônia, é responsável por redução, né, da massa cerebral, gente. Olha que legal isso, né? Isso está envolvido com maior questão de neurodegeneração. Pensando nos danos cognitivos, na vulnerabilidade, nós temos o HS-Focus, que é um fitoterápico, tá? Também resultado da padronização em 5% de asparaprolinas, né? Esse é um composto patenteado que estimula HSP70, que é essa chalperona que está reduzida na insônia, tá? Eles estimulam, então, a transcrição da HSP70, e isso está envolvido com a proteção, a melhora da função cognitiva, que foi observado em um estudo clínico de 28 dias de perguntas e respostas corretas, tá? Então, o uso do HS-Focus aumenta essa relação cognitiva, pode ser usado em crianças de 6 a 11 anos, né, 100 miligramas por dia. E indivíduos acima dos 12 anos, 150 miligramas até 2 vezes ao dia, tá? Muito bem. Pensando em performance em trabalho, pode associar HS-Focus com Bixome, que é a coenzima Q10. Pensando em neuroproteção, pode colocar HS-Focus, o Bixome, PQQ e magnésio. E pensando ali em indivíduos e jovens que estudam em época de vestibular, que querem passar no concurso, fazer uma associação do HS-Focus com o Neurozen, tá? A privação do sono também altera o comportamento do indivíduo, que pode resultar em maior relação com obesidade. E isso pode acontecer por questões do apetite, né? Isso acontece por uma relação de apetite, consumo alimentar, mas também acontece pela interferência que há na composição da microbiota, porque existe a relação cérebro-intestino, intestino e cérebro. E a insônia interfere no sistema nervoso central, que vai interferir na composição da microbiota. E esse elo de ligação entre o intestino e o cérebro é o GLP-1, é o glucagon-like peptídeo 1, que hoje é usado para o tratamento da obesidade nas famosas canetinhas. Pensando em aumentar GLP-1 nos pacientes e melhorar essa relação de conexão entre o cérebro, o intestino e o ciclo circadiano, nós temos o Akermat, que é composto por capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina. Ele é microencapsulado, formando pellets, né, que vocês estão vendo aqui, que são bolinhas. E esse é o diferencial do Akermat, pessoal, não é somente os compostos derivados da pimenta. O grande diferencial do Akermat é essa tecnologia que faz com que você libere esses compostos a partir do duodeno. Isso melhora a biodisponibilidade, né? E isso garante uma liberação sustentável, uma liberação a longo prazo por 24 horas. Então, você não precisa usar 2 vezes ao dia.
e o uso é logo após as refeições. O Ackermat aumenta GLP-1, reduz grelina, né? Aumenta a leptina e melhora a composição da microbiota com arquemância, melhorando a liberação de GLP-1 intestinal. O Ackermat, então, aumenta GLP-1, aumenta a arquemância, aumenta a liberação de GLP-1, aumenta a grelina, né? Diminui a grelina e aumenta a leptina e pode trazer de quebra um efeito termogênico. Nós temos um estudo em 28 dias que mostrou uma redução média de 2 quilos nos participantes usando apenas Ackermat. O Ackermat deve ser prescrito 150 miligramas em cápsula 4, pequenininha, gastroresistente. Não pode ser associado a nenhum outro composto, só para deixar claro, tá? E eu recomendo para vocês instruírem os pacientes a prescrever o Ackermat, quando receberem o Ackermat, olhar a cápsula e ver se está em pellets. Se a cápsula for colorida, peça para o paciente abrir a cápsula, porque o Ackermat não é pó, ele é pellets, e se não tiver em pellets, alguma coisa está errada, tá? Perfeito? O Ackermat ele não deve ser usado por quem tem hemorroida, porque tem síndrome do colo irritado, colite, doença de Crohn ou diverticulite ou qualquer outra doença inflamatória intestinal. E para encerrar o nosso bate-papo, eu deixo 10 dicas para vocês da Sociedade Mundial do Sono, da Associação Mundial do Sono. Primeiro, estabeleça uma rotina regular para dormir, o horário que você dorme, e segue isso. Olha, às 9 horas eu vou estar na cama, então todos os dias, 9 horas, você sabe que você vai estar na cama. Se tiver cansado durante o dia, exausto, permita-se tirar um pequeno cochilo, né? Ao longo do dia, tá? Tenha um estilo de vida mais saudável, evite o consumo de drogas e de álcool. Tenha um período no dia que você determina que para de ingerir cafeína. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de café, tá, gente? Só que eu tomo café até meio-dia. A partir da meio-dia, pessoal, eu não tomo mais café, tá bom? Melhorou muito minha qualidade de sono fazer isso. Cuidado, pessoal, com lanches e a comida que você vai colocar no período noturno, né? Cuidado, evite alimentos com muita caloria e alimentos que demoram muito a questão da digestibilidade. Tenha uma rotina de prática de atividade física. Faça com que o seu quarto tenha uma roupa de cama, seja agradável, seja confortável, que a sua cama seja atraente para você deitar nela, tá bom? Oitavo, temperatura. Tente identificar, pessoal, qual é a temperatura mais agradável, a temperatura que você mais gosta de dormir. E procure sempre manter aquela temperatura no quarto para você dormir. Não use nada que emita luz ou algum tipo de ruído no quarto, né? Então, um quarto sem som, sem luzes, sem celular na cama, sem tablet, sem computador. E o 10º é o que eu mais gosto. A cama só serve para 2 coisas nessa vida: ou para dormir ou para sexo. Se não for para fazer nenhuma dessas duas, não deveria estar na cama. Perfeito? Então, cama não é para trabalhar. Cama não é para negociar, né? Cama é para dormir ou para sexo. Se não for para fazer nenhuma dessas duas, você deveria estar fora da cama. Perfeito? Então, essas são 10 dicas para dormir melhor, que não são minhas, mas da Sociedade Mundial de Sono. Tá bom?